Olha só fazendo rádio e televisão, já vão lá mais de 35 anos, na realidade eu nem me lembro. Rádio e televisão, acompanhando tragédias aqui em Teresópolis. Vanderlei tem mais ou menos isso aí. E também tive 2 anos no governo em que acompanhei problemas ali no Vale da Revolta. Aliás, logo na primeira ou segundo dia que eu peguei no governo, né, na assessoria de comunicação, já peguei um problema para acompanhar ali no Vale da Revolta. Então, eu estou muito acostumado com isso. E Vanderlei Pérez também. Fala, Vanderlei, bom dia, irmão. Cá estamos, convocado, né? Estamos a postos. Fala dessa situação de Petrópolis comparativamente Nós com temos aqui Teresópolis. Você disse que está acostumado com a cobertura das tragédias, né, das enchentes em Teresópolis. Eu cheguei em Teresópolis em 77, em fevereiro de 77, e experimentei ali aqueles 6 anos de governo do Pedro, onde nós tivemos, no mínimo, uma enchente por ano. Né? Alguns governos tiveram uma enchente a cada 3 anos, né? O próprio governo do Celso mesmo teve 3 enchentes, apenas fortes, né? O Pedro não, teve ano de 3 enchentes, no mesmo ano, 3 enchentes. Ou seja, inclusive a da Serra, foi, né? inclusive, um alerta para que a prefeitura buscasse, junto ao governo federal, as obras que vão resolver o problema de enchentes de rio em Teresópolis. Embora essas obras tenham concluído no período do Celso, de 83 a 88, corte da barra, os muros de gabião ao longo da cidade, algumas obras de muros, e essas obras feitas, mas foram buscadas, a maior parte delas, no período do prefeito Pedro, né? E algumas até iniciadas no período do Pedro já era prefeito, que foram 2 governos ali de 6 anos, Celso de 83 a 88 e o Pedro de 77 a 82. Né? Então, houve ali uma necessidade naquele momento, e nós tivemos, foi um período muito interessante para o desenvolvimento da cidade, porque nós tínhamos ali alguns, além desses 2 prefeitos, que foram bons prefeitos, né? A gente sempre deve levar como Pedro e o Celso, 2 bons prefeitos dos anos 70 e 80, eles tiveram parcerias de verdade, né? Essa parceria de armação, de jogar jardim na reta, não. Nós tivemos ali Faria Lima, que é considerado o 2º prefeito do Pedro, né? Verdade. Você tinha o Pedro na prefeitura e o governador-prefeito, que era o Faria Lima, que era morador de Teresópolis. Nós tínhamos também o Geisel, que era presidente da República e tinha relação com Teresópolis, né? Então, esse caminho das obras foi facilitado, mas graças também à articulação política da prefeitura, de quem estava na prefeitura, até de alguns vereadores também com um nível de relação mais avançado, né? A gente tem lidado com muito vereador medíocre ultimamente, mas nós já tivemos aqui vereadores que conversavam de igual para igual com engenheiros, com políticos de renome nacional, né? Tinha uma fala, né? Chegar num governador Cláudio Castro, chegar num Witzel, ou sei lá, chegar num Eduardo Paes, chegar num político desses que estão de ponta, você tem que ter conteúdo. Não pode chegar só bom dia, eu admiro muito você, isso é muito pouco para você chegar e conseguir alguma coisa do político, né? Então, nós tivemos aqui pessoas articuladas como, vamos lembrar aqui uns 2 ou 3, Luiz Carregal. O Carregal tinha uma noção da cidade fantástica, né? Falo sempre do Carregal, ele tinha, eu lembro de uma matéria do Carregal na Gazeta de 1976, eu não trabalhava na Gazeta ainda, que eu trabalhei na Gazeta de 77 a 86, mais ou menos. O Carregal pedindo a duplicação da ponte do Parque Nacional, ou então de uma passarela ao lado, em 76. Só veio acontecer no governo do Arley, por iniciativa do Zico, do Tião Correia, de outras pessoas, nem do governo era, mas de pessoas que estavam querendo fazer, né? Ou seja, são obras muito necessárias. Essas pessoas que têm capacidade de observação, elas são muito importantes na política. E o Carregal era um desses, né? O Paulino Nascimento tinha um olhar para o que é necessário ser feito, né? Ele sabe que precisa ser feito, porque ele percebe as dificuldades da pessoa. É como alguém que passa de carro dentro do ar-condicionado, mas está olhando para um ponto de ônibus sem abrigo, né? Ou então para um ponto de ônibus com uma bacia do caimento da rua caindo, que quando chover, aquela pessoa, o ponto não vai servir para nada, porque as pessoas não ficam no ponto de ônibus, porque vai levar banho de carro toda hora. Essas pequenas coisinhas, elas devem ser observadas pelos políticos do plantão, né? Os políticos que estão nos mandatos. E eles não têm muito
essa preocupação. Parece que quando se elege vereador, se escolhe secretário ou vai se eleger prefeito, o cara entra no mundo da fantasia, né? O mundo da Xuxa, sei lá, esse mundo onde tudo funciona, né? Esse mundo onde eles vivem, né? E aí eles esquecem da realidade das pessoas e dos pequenos problemas que afetam a vida de cada um de nós O Zé ao longo do Carlos dia. Faria também era bem articulado? Bem articulado, mas limitado muito àquele povo ali do PMDB, né? O Faria não deu muita sorte naquele período onde teve o auge da política dele, foram 20 anos na política, né? Vereador por 5 mandatos, mas ele tinha também as ocupações da Câmara. Eu não sei, naquele momento ali eu não vejo assim grandes articulações que ele precisasse fazer para as coisas funcionarem, né? na cidade. Mas também era uma pessoa que tinha uma noção, ele ouvia bem, tanto que chegou a presidente das cooperativas de eletrificação rural do Estado, né? Foi uma pessoa de grande relação, tinha conhecimento com Ulisses, com Quércia, com os caras que mandavam no partido naquela época. Né? E o partido era aquela coisa também limitada de fazer interferência. Né? Aí, quando você olha um pouquinho mais para trás, você fala da relação do Pedro com Faria Lima, ou do Celso com esses grandes nomes do esporte, né? Ou até mesmo da política nacional, né? Você vê o Celso conseguiu uma doação daquele prédio do Soberbo, no Amor. Banco dá alguma coisa para alguém? Banco toma, né? O Celso jogou um caô em cima dos caras do Bradesco, o Bradesco deu aquela área daquele prédio do Taborindeg, ali no Soberbo, onde tem um centro turístico. Né? E não é em troca de canteiro de flor, não. Ou então em troca de algum favor. Ou em troca de colocar as contas da prefeitura no Bradesco. Eles doaram aquilo para o município, doaram de coração. E nós temos exemplos de doação em Teresópolis muito interessante. Você vê, a gente fala muito do Parque Nacional. Né? Em 39 vai fazer aí 100 anos. O Parque Nacional, que inicialmente era bem pequeno, compreendia apenas as terras altas da Granja Guarani e da Granja Comari. Esse é o Parque Nacional. Ele não abrangia Dedo de Deus, Peixes, Calavrado, Campo das Antas, chegava até perto do Campo das Antas pela Granja Guarani, mas não tinha aquela extensão toda. Isso foi por doação. Um cara da imprensa que tinha um engenheiro poucas pessoas lembram dele, é nome de rua no Morro do Tiro. Você vê como é que as coisas funcionam. Esse cara foi um grande nome de Teresópolis, Armando Vieira. Armando Vieira. Ele é filho do Zé Augusto Vieira, quem trouxe o trem para Teresópolis. E ele escrevia tanto sobre a necessidade de criar um parque nacional, e ele era amigo do Carlos Guinle, do Arnaldo Guinle, e conseguiu meio que dizendo, se fizer o parque, esses 2 meus amigos vão doar suas terras para criar o parque. E as terras iniciais do Parque Nacional não foram desapropriadas, compradas pelo governo federal, foram doadas por esses 2 teresopolitanos daquele tempo atrás. E aí, com o embrião do parque, vem o governo federal e desapropria, então, a Fazenda Garrafão e vai avançar o Parque Nacional sobre as montanhas da Serra dos Orcos, que até então não tinha montanha nenhuma dentro do Parque Nacional, nenhuma dessas montanhas da Cordilheira. Ou seja, essa coisa de doar, de se relacionar, vem muito forte na política em Teresópolis, de pessoas com capacidade de chegar no governador e conseguir dele alguma coisa, além de 2 quilômetros de asfalto, ou de uma promessa de um parque fluvial, dessas baboseiras, e algumas delas, inclusive, nem chegam a efeito, né, que nem chegam a conclusão alguma. Né? Eu lembro do Pedro, vindo do Faria Lima, voltando do Rio, parava ali o carro em frente à farmácia do Adami, e atravessava a prefeitura para ver se o Pedro atendia ele. Essa é a nossa relação com os políticos de ponta, né? Naquele período de ouro, onde Teresópolis realmente desenvolveu, e com várias obras importantes do governo federal em Teresópolis. Se não fosse o túnel extravasor, por exemplo, que acabou com as enchentes do Rio Paquequer. O túnel extravasor, para quem não sabe, é um túnel que tem debaixo do corte da Barra, que a água do rio passa por ali, já não dá mais a volta pelas paineiras, embora as paineiras o leito do rio ainda continua lá. Mas se não fosse o extravasor... Se não fosse o extravasor, nós continuaríamos tendo enchentes do Paquequer. Nós estamos falando aí de uma obra inaugurada em 1986. Ainda no início de 1990,
nós vamos ter a grande desgraça de Teresópolis, que é o tal do asfalto em cima do paralelo. Isso, falei disso Esse ontem. asfalto no paralelo é que acabou com tudo, porque além dele aumentar a impermeabilização da cidade, ele provoca as enchentes de rua. Então, hoje a gente está vendo alagamento por aí, alagamento em tudo que é bairro, chover um pouquinho forte tem alagamento, porque nós não temos mais galerias nas ruas. E antes do asfalto, nós tínhamos galeria subterrânea, livres, para escoar água. Hoje as galerias estão lá, mas todas entupidas, quando muito com 10, 20% de capacidade de vazão, Galeria, porque elas estão todas manilha, entupidas. né? As manilhas hoje estão todas entupidas, e é muito fácil de saber por que elas estão entupidas. Esse raio desse asfalto aí, quando ele esfarela, quando abre buraco e esfarela, ele não evapora. Tem gente que acha que se evapora, vai fazer chuva, né? igual o calor no mar. Não faz, não. Esse asfalto, quando ele esfarela, ele vai seguindo para dentro da manilha. Só que lá na manilha existe um outro ambiente. Nós estamos aqui vivendo agora o quê? 25 graus, 28 graus, nesse momento. Entra dentro de uma manilha para ver agora quantos graus tem lá dentro. Né? Aqui lá está 50 graus, 60 graus lá dentro da manilha, porque lá tem esgoto fermentando. Tem esse resíduo do esgoto, das fossas, tudo está fermentando. Então, o calor é muito alto. Então, quando o asfalto chega lá sólido, ele amolece e sai juntando aquilo tudo e fazendo aquelas camadas e fechando as manilhas. Não tem sentido você ter uma cidade com uma rede de manilhas e de galerias tão grande. Praticamente todas as ruas têm manilhas, na maioria das ruas calçadas tem manilhas, e não tem ninguém fazendo manutenção disso. Nem manutenção da boca de lobo, do bueiro, se faz mais. Então, tem muitas enchentes, inclusive, muitos alagamentos de rua aí, que, embora a manilha permita alguma passagem de rua, os bueiros não estão aceitando a água entrar nele, entrar na manilha, porque não se preocupam em desentupir as manilhas. Claro, no inverno, deixa para lá, nós temos 6 meses para não se preocupar com água, que são os meses sem R. Né? Chegou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, acabou. A partir dali, esses são os meses, né? São os 6 meses, os 6 meses mais fortes de enchente, e você tem os outros meses onde você pode mexer, você não precisa estar preocupado com calha das casas, ou com os bueiros, com as galerias, e é a hora, inclusive, de mexer nelas, né? Porque não está chovendo, você pode abrir uma rua e tal. Mas quem é que vai abrir uma rua hoje, arrancar o asfalto, jogar fora o asfalto para consertar uma manilha? Quando era paralelo, se fazia. Porque o paralelo, você remove o paralelo, bota no cantinho, depois reassenta ele. Não existe. Eu não consigo entender uma pessoa com o mínimo de inteligência defender o asfalto. O asfalto é muito bom. É bom para você ter tira o barulho do carro, você ter um passeio mais confortável dentro da cidade, só que o transtorno que ele provoca é muito grande. Além disso, ainda provoca a tal velocidade no trânsito urbano. Né? A praga dos quebra-molas começou depois do asfalto. Praga dos quebra-molas. Porque não adianta, você corre, um quebra-mola. Corre, um quebra-mola. E o quebra-mola deseduca as pessoas. Ou seja, está uma placa lá dizendo que é 40 a velocidade, mas se não tem quebra-mola, você pode passar 80. As pessoas têm uma cultura, o povo, na verdade, né? Nós somos gado, nós vivemos nós vivemos por imitação. Né? Mesmo aquelas pessoas que procuram se educar e se informar, vivem pela prática do alheio. Se o próximo está fazendo assim, vai fazendo também, que é uma forma de viver de sociedade. A sociedade vive se espelhando umas pessoas nas outras. Então, se você não tiver exemplos verdadeiros, né, exemplos de punição, você não vai melhorar a sociedade. Então, você vê essa gente maluca aí andando a 80, 100 quilômetros dentro da cidade, é porque tem um asfalto liso para andar. Se você tem, às vezes, até mesmo aí na nossa pressa do dia a dia, a gente dá uma aceleradinha um pouquinho maior. No asfalto não dá para fazer isso, né? No paralelo. No paralelo você tem que andar pianinho ali. Não, mas se o paralelo tivesse certinho, como já foi no passado, a gente tinha um serviço de recuperação de paralelo, você olhava assim, Parregadas, a Francisco Sá, a reta, era tudo certinho o paralelo. Hoje a prefeitura se desestruturou, né? Hoje você tem muito mais funcionários na prefeitura, muito mais empregados, mas cada vez menos gente nos serviços de manutenção da cidade. Eu morei uma vez em frente à garagem da prefeitura.
Assim que eu casei, morei ali no ponto final do Perpétuo, na base do Perpétuo ali, e ali tinha uma oficina, onde era a Pepsi, tem uma loja de material de construção agora lá, esqueço o nome, boa loja, inclusive, e ali tinha um depósito da Pepsi. E ali, é a loja do Juarez. tá certo, você conhece. E em frente tem um restaurante também muito bom. Dele já almocei também. lá, já almocei E o com o Tião Correia supermercado lá. também é dele. Um espaço muito bom. Aquele supermercado de esquina, eu morava ali naquele supermercado de esquina, do Gilberto, né? Lembra do Gilberto? Vendia gasolina no domingo. Sim, lembro. Quando os postos de gasolina não abriam domingo, ele enchia. Ele era taxista e enchia o carro de... Ele dava várias viagens ao posto de gasolina e guardava galões de gasolina em casa e ganhou a vida ali, vendendo gasolina no domingo, quando os postos eram proibidos de abrir no domingo. Né? Então, assim, essa é a realidade ali. E eu lembro que de manhã, cara, 5h30, 6 horas da manhã, as primeiras noites que eu dormia lá foi um inferno, porque eu não estava acostumado com isso, né? E amanhecia o dia com enxada jogando em cima de caçamba de caminhão, uma falação de funcionário. Cara, dava uns 400, 500 funcionários no serviço público. Hoje, nós temos aí quantos funcionários existem nos serviços públicos hoje? É tudo terceirizado. A prefeitura vai pagar agora 1.500.000 para reformar a escola em Noronha. Não tem nada para 1.500.000 lá. A prefeitura está pagando quase 2 milhões para pintar o prédio, Palácio Tereza Cristina, e substituir algumas telhas. Todo esse serviço, antigamente, era feito pelos funcionários da prefeitura. Inclusive as obras públicas. Você imaginar que aquele prédio da prefeitura foi feito por funcionários da prefeitura, com engenheiro da prefeitura. Né? E foi uma obra tão boa para a época que o prefeito que fez a obra, Nestor Pinto, se elegeu, sucedendo Euclides Machado, que foi o prefeito, né, o engenheiro da obra, se elegeu prefeito para o mandato seguinte. Então, e o Pedro, o Malhardes com as pontes, organizando a cidade, né, construindo as pontes com recursos públicos, mas tinha principalmente os funcionários da prefeitura, os servidores em quantidade, e é um dinheiro muito bem gasto, o dinheiro pago com servidor, inclusive pagando até um pouquinho melhor, porque quando você insere, você contrata alguém para ser funcionário da prefeitura e vai produzir para a prefeitura, fazendo obras públicas e atendendo no serviço, você está inserindo essa pessoa, né? Você está tirando ele da fila do favor, você está fazendo ele fazer a economia funcionar. Então, não faz sentido a prefeitura ter uma Secretaria de Serviço Público tão minguada e preferir ficar pagando empreiteiras para fazer as obras principais da cidade. Agora começou a entrar aqui algumas participações que até então não tinha. Márcio Eduardo dando bom dia Márcio, bom dia Lília Portugal, bom dia o Paulo Ribeiro, Jaime Palmares, bom dia, o Jaime faz um comentário, Hélio Vanderlei, antigamente a cidade era muito bem cuidada, e era, né? A gente tem nós tivemos aqui algumas pessoas que destoaram das outras, né? Assim, de secretário, de servidores públicos, até de prefeitos. Você imaginava que já tivemos aqui como chefe de serviço de Parque Jardim da prefeitura, o engenheiro Osíris Raal, que era um agrimensor, ele era muito ligado à agricultura, tinha um grande conhecimento da questão ambiental, né? Esse cara vai ser o cara que vai plantar árvores, que vai ver onde tem que ter uma praça, ele que vai organizar a cidade. Então, a boa parte dessas árvores que estão aí foram plantadas pelo Osíris ainda. Né? Doutor Osíris, ele era professor, ele era engenheiro, ele era escritor. E um grande memorialista, né? Ele deixou 8 livros escritos, né? Acumulou muitas imagens, muitas fotografias. O plano diretor da cidade, o primeiro plano de 74, que começou lá no período do Flávio e culminou no período do Malhardes, ele tem ali a equipe do Osíris, que fez, né? O Osíris era do DEPLAN, na prefeitura, e ele é que organizou a cidade em bairros. Né? Até então, você conhecia os bairros pelo nome, como é o bairro tal, mas não tinha nenhum lugar escrito que aquilo era um bairro. O Osíris vai fazer essa arrumação, ele divide a cidade em 43 bairros, oficializa os bairros, que até então eram bairros de conhecimento oral, né? Ninguém tinha noção de que... as pessoas sabiam que era Vidigueira, daquele morro para lá é Vidigueira, mas de onde? Onde começa? Quais ruas? Qual é o número? Tudo isso, ele que vai organizar a cidade nesse sentido. A cidade começou com 43 bairros em 74, e depois vai ter algumas mudanças no governo do Luiz Barbosa, depois do governo Tricano, recentemente teve uma mudança de novo, e nós já estamos aí com 50 bairros. Mas a base da organização da cidade foi feita ali pelo Osíris, engenheiro, e que tinha um grande conhecimento da prefeitura. Então, essas pessoas, elas se destacam, né? Pelo que elas fizeram e pela forma como elas se empenharam
para fazer a coisa funcionar. Há 11 anos atrás, nós tivemos a pior das tragédias aqui na região, porque o Delcio Monteiro dizia o seguinte: a pior tragédia é aquela que ainda está por vir. Eu não sei se você lembra Delcio falando isso. Muitas vezes ele falou comigo isso no programa. A pior tragédia é aquela que ainda vai chegar. O que aconteceu agora em Petrópolis. Para eles, essa de agora foi pior que a de 2011. E que prevenção nós tivemos de lá para cá, Vanderlei? Ou das tragédias do governo Pedro Jara para cá? Olha, já lá naquele período do Pedro e do Malhardes, ali foi iniciado um serviço na prefeitura que equivaleu hoje à Defesa Civil, né? Que era ter um setor da prefeitura que atuasse na prevenção e na orientação e no pronto-socorro, né? Que isso tudo começa ali no fim do governo, no período do Pedro, e depois vai ter um espaço próprio na prefeitura no período do Celso, e aí passou a ser um segmento da prefeitura, né? Até criarem a Secretaria de Defesa Civil, que atua em alguns períodos junto com o meio ambiente. Então, ou seja, a prevenção, o setor na prefeitura existe, mas ele não é quase que um setor de reação, né? Você vê até a Defesa Civil fazendo alguns trabalhos preventivos, indo nas comunidades, mantendo as sirenes em funcionamento, para que elas possam ser acionadas no período das chuvas fortes, vendo os voluntários para fazer a medição pluviométrica das chuvas, para poder fazer depois também ter uma noção de como foi a chuva naquele período, mas a prevenção tem que ser além disso, né? Ela teria que ter uma estrutura junto à Secretaria de Serviço Público, por exemplo, de fazer, de fato, a organização da cidade e entender como a cidade está e o que pode acontecer com ela. Essa capacidade de observação que falta a muita gente, né? Até porque a prefeitura também, hoje, ela tem aqueles funcionários antigos, não sei se você lembra do Altamiro, né? Sim, lembro, lá do Alto. Que era o cara que sabia onde passavam as manilhas da cidade toda, né? Ele conhecia a cidade por baixo, né? Hoje, quem manda na prefeitura são pessoas apaniguadas dos políticos do plantão, então elas chegam e não sabem nada. Elas tentam ter boa vontade, mas da boa vontade até ter o resultado, tem uma distância muito grande. Então, era necessário realmente que tivesse um setor que acompanhasse melhor e que fizesse, de fato, a prevenção. A gente fala de prevenção das quedas de barreira, por exemplo, ou das enchentes. Nós temos, por exemplo, até mesmo a prevenção das pontes. Quando é que você ouviu alguém sair, o prefeito fazer uma selfie, ou alguém da prefeitura dizer que está fazendo um trabalho de observação das pontes, para elas não caírem? Nós tivemos agora, essa noite passada, caiu uma ponte lá para o lado do 3º distrito, né? Mas nós temos várias pontes aí que estão em ponto de cair. A ponte dupla aqui da Praça Olímpica, quando nós passamos pelo SOS Paquiqué em 2008, debaixo dela, a gente deu uma olhada para cima, os ferros estavam à mostra, 12 anos atrás. Então, onde estão? Muito mais do que estavam. A ponte do trem lá no alto está... Aquela ponte está para cair. Aquela ponte pode cair. Os ferros estão aparecendo, um perigo. É um patrimônio histórico do município, que poderia ser utilizado, agregando ela, inclusive, à feirinha. Já pensou aquela ponte ser usada para exposição de algum tipo de artesanato? Ligar aquela comunidade da São Francisco ali à feirinha, né? Dá fim, de fato, à feirinha do Alto, e muitas outras pontes. A gente sabe que a ponte estava para cair quando ela cai, mas hoje, nesse momento, se você fazer um levantamento de quantas pontes nós temos no município e qual o estado real delas, é necessário se fazer isso. Tem que se criar uma equipe para ver. Então, a ponte, antes que ela caia, você vai lá e faz aquele retoque, né? E você vê as pontes do Malhardes e do Omar também andou fazendo algumas pontes de 59 a 62, sendo que a maior parte delas quem fez foi o Malhardes. Elas estão todas aí, cara. Elas estão todas de pé. Estão caindo as pontes feitas pelos prefeitos depois dos anos 60. Entendeu? Então, as pontes mais antigas, porque a ponte não é apenas um ponto que você joga uma cabeceira de cada lado e joga o pranchão no meio e passa o carro. Você tem que avaliar a força das águas, a curva do rio. Você tem que ter realmente uma capacidade de avaliação. E, principalmente, é normal que as enchentes comecem a retirar sedimento das cabeceiras das pontes. Então, você tem que fazer manutenção. O construtor dessas pontes foi Oswaldo de Carvalho, irmão de Moacir de Carvalho. Ele tinha um apelido, não estou me lembrando agora o apelido de Oswaldo. Seu Oswaldo, né, que eu conheci muito lá no Alto. Irmão de Moacir de Carvalho. Lembra dele? Não. O Moacir eu conheci.
Moacir você conheceu, mas o irmão dele, que foi o cara que era o construtor das pontes. Oswaldo, fugiu o nome dele agora. Quando você tinha a prefeitura com uma estrutura própria de servidores para fazer o serviço público da cidade, para atender os serviços, você tinha a possibilidade de criar, de fazer surgir esse tipo de servidor, né, esse tipo de funcionário na prefeitura. Mais de uns anos para cá, a prefeitura preferiu contratar empresas, né? Chega lá, faz a licitação, a empresa, para ganhar, às vezes, tem que jogar um preço mais baixo, um preço impraticável, começa a obra, tem que fazer aditivo, a prefeitura cria dificuldade para fazer aditivo, a empresa está em dificuldade, senão não entrega a obra, aí tem que pagar pelo que não foi feito, e começa aquela prostituição ali entre empresa e servidor público, e a obra acaba ficando uma obra mal feita ou não atendendo o que ela deveria atender. Já na mão da prefeitura, não. O Malhardi, quando fez a ponte dupla, foi em 52, inaugurou em 53. Mas em 51, no primeiro ano de governo dele, ele já tinha feito a ponte da Rua Olegário Bernardes. Aquela ponte ali que está lá até hoje, de pé, ela é de 51. Ele, em abril, ele fez um registro fotográfico do andamento da ponte, da obra. Então, em abril, tem a data da visita do prefeito. Um mês depois, tem o prefeito chegando já com o engenheiro, porque já tinha arrumado o dinheiro e tal. E, em setembro, ele inaugura a ponte. Ele fez a ponte em 5 ou 6 meses, né? Aí, eu, conversando uma vez com uma pessoa desse povo antigo da prefeitura, né, que presenciou essas coisas, não é esse Carvalho que você falou, ele disse o seguinte... Oswaldo Armador, o Moacir de Carvalho. Ele falou o seguinte, olha, quando chegava o caminhão, tinha 85 tábuas de 3 metros. E tinha tantos pacotes de prego. Quando terminava a ponte, o cara tinha que dar conta no almoxarifado das 85 tábuas para entregar no almoxarifado, e os pregos desentortados. Não jogava prego entorto fora, não, meu cara. Desentortava o prego, aproveitava uma tábua. Então, as tábuas que ele usou nas outras pontes, e principalmente na ponte dupla, são as pontes que foram usadas, as tábuas que foram usadas na ponte da Olegário Bernardes. Então, você tinha esse servidor que cuidava, não está faltando tábua aqui. Hoje você não sabe nem se a tábua vai chegar. A tábua, se comprar 100, chega a 50. Não tem mais esse controle aqui para você. Né, é complicado. O Jones está aqui com a gente, fazendo um comentário que Magé, que é uma vergonha, Magé mandou 10 tratores para Petrópolis. Teresópolis não mandou nada. E ele pergunta, a nossa cidade está preparada para uma chuva dessa? Essa chuvinha dessa noite passada mostra que não está, né? E aqui nós estamos vivendo muito no mundo do Facebook, né? Então, o prefeito de Petrópolis, Cozzolino, ele pegou lá 10 máquinas... O prefeito de Magé. De Magé. O prefeito de Magé, Cozzolino, pegou 10 máquinas, vários servidores, e foi ajudar a tirar a barreira na estrada que liga Magé a Petrópolis, dentro do município de Petrópolis, né? O prefeito aqui foi fazer uma selfie, foi fazer uma live, entendeu? Para dizer que ia apoiar. E mandou para lá a Guarda Municipal e Ação Social, para fazer cadastro de vítimas e para fazer alguma ajuda no trânsito, né? E os nossos políticos vão para Petrópolis para encher mais as ruas de Petrópolis de carro, né? Fazer o turismo político que, aliás, em Petrópolis nesse pós. Lá, né? Apareceu muita gente daqui lá. Eles querem ver como é que é uma tragédia de perto, porque não conhecem na cidade de origem deles, né? Na cidade onde eles são os representantes. Não tem esse tipo de problema. Então, isso é uma coisa muito inédita para os nossos políticos. Então, eles precisam ir lá e ver como é que é uma barreira, como é que é um alagamento. A Marisa faz aqui, Marisa Furtado Fernandes. Carraseno, estive no cemitério, está simplesmente abandonado. Precisa de uma limpeza geral. Muito mato entre as sepulturas. Aliás, aquele cemitério fica no alto de um morro ali, do jeito que a gente está vendo o morro descer. Não sabe, talvez um dia, né? O cemitério é doação. O terreno do cemitério foi doação da família Machado Bastos, né, para Teresópolis. Lá, mas já está saturado, né? O cemitério já estão avançando. Além disso, não há controle também das sepulturas. Está bem complicada a questão do cemitério. Já é um cemitério que já era para ter sido substituído ou criado um outro, né, há muito tempo. E espaços existem, né? Mas só vertical. O cemitério vertical é uma solução, mas temos Teresópolis ainda, terreno onde poderes fazer o cemitério tradicional. Tem gente que não aceita, né? Tem gente que não gosta nem que um familiar seja jogado na gaveta. Então, ou então não admite essa coisa de cremar. Então, você tem que fazer também um processo de educação, né?
para as pessoas entenderem que é necessário a gaveta, desde que você tenha uma gaveta digna para colocar o corpo de alguém. Eu vou no cemitério às vezes, é muito deprimente aquelas gavetas. Umas construções tortas, feitas sem projeto algum, de qualquer jeito, tudo merejando, mosca. Olha, o cemitério nosso é uma vergonha. Entendeu? Isso é verdade. E eu posso dizer que é uma vergonha, que o nosso cemitério é ruim, porque, mas todo cemitério é assim, não é não. Eu perdi, quando eu perdi meu pai e minha mãe, eu perdi agora minha cunhada em Murié, eu fui lá ver, o cemitério é um luxo, cara. O cemitério, primeiro, os funcionários uniformizados, tudo no computador. Pergunta sobre uma sepultura, está ali o nome, quem já usou, quando vai vencer, tem tudo informatizado, tudo funciona. Guapimirim, essas gavetas, né, que faz o cemitério aqui, essa construção improvisada, vê como é que é Guapimirim. Eu estive lá recentemente, num sepultamento, é uma construção de prumo. Tudo pintadinho. Com acabamento, tudo pintadinho, tudo numerado. Há uma reforma do cemitério todo ano para fazer a caiação das sepulturas, né, das sepulturas que estão em vertical. Ou seja, é necessário ter cuidado, zelo, né? O bonito, a coisa limpa, organizada, é bonita. Mesmo no cemitério, você precisa disso, né? Inclusive, no cemitério de Guapimirim, você vê até plantio de flores. Então, é comum a administração do cemitério fazer os jardins em alguns pontos, né, de onde passa o féretro. É necessário fazer isso. Esse cuidado é preciso ter. Você não pode ter um espaço tão sagrado para a gente, né? Abandonado e sendo gerido dessa forma. Vanderlei, né? A gente só tem mais 4 minutos de programa. Quer dizer, prevenção realmente de tudo que a gente falou até agora, as prevenções que foram feitas no passado, no presente nada foi feito mesmo, né? Olha, talvez uma boa prevenção que a prefeitura pudesse fazer para evitar para diminuir, né, os efeitos da tragédia, seria uma relação melhor com as associações de moradores. Né? A gente tem aqui um presidente da Associação de Moradores do Vale da Revolta, sempre muito ativo, Tadeu, você lembra, sabe bem quem é, né? Toda vez que chove forte, Tadeu está desesperado, porque vai cair, porque eu vou ter que sair pedindo comida, eu vou ter que sair pedindo colchão. Isso não é problema dele não, gente, ele está lá na ponta, fazendo esse serviço de graça, ele não tem cargo na prefeitura, ele não é assessor de vereador, ele tem que ter essas coisas à mão. Isso é a Secretaria de Promoção Social. Também, mas serviço público, eu acho que todas as secretarias deveriam ter numa hora dessa, tem que ter uma secretaria única, né? Um setor que perpassa as outras secretarias para poder fazer esse pronto atendimento. Então, não há relação da prefeitura, da administração municipal, com a comunidade através das associações. Ela prefere os presidentes de associações apaniguados políticos, né? Fazendo ali a campanha eleitoral ou de reeleição do prefeito, fazendo a relação de política do prefeito, mas que não fala necessariamente com a sociedade. Você precisa, num momento desse, se acontecer uma tragédia, ou quando acontecer, se vai acontecer uma chuva forte em Teresópolis até o fim da estação das chuvas, onde está o banco de alimentos da prefeitura para atender a família que está precisando? A família não pode esperar alguém tiver vontade de fazer uma campanha para dar ajuda, para arrumar um cobertor, para arrumar um colchão, para arrumar um local para mudar, para morar provisoriamente. Petrópolis abriu 37 escolas para receber as vítimas, os desabrigados, né? Desde quando Teresópolis não abre uma escola para a comunidade, abrigar alguém da comunidade onde ela está instalada? Eu participei de uma fase ali no Vale da Revolta, em que, quando eu estava no governo, caiu ali, teve uns problemas sérios ali no Vale da Revolta, foi no governo Tricano. E lá pelas 10 horas da noite, alguém lembrou que o povo tinha que comer e que precisava de colchão. Quem socorreu com comida foi o Nilson, aqui do restaurante, aqui de peixe, aqui fugiu agora o nome, Recanto dos Pescadores. O Nilson que foi socorrer com quentinhas o povo que estava lá com fome, porque não existia um planejamento num caso prevenção é você ter um setor na prefeitura onde existe uma prateleira com 200 colchões, com tantas peças de roupa, ou com um processo automático de acionamento da sociedade para contribuir fazendo doações. Você tem que ter, então é imediato, porque
A necessidade, o frio, a fome, ela não espera, entendeu? A pessoa já está na fragilidade ali. Quando a chuva diminui, que as pessoas chegam para fazer o pronto atendimento, aquelas pessoas já estão muito vulneráveis e precisando de alguns itens essenciais. Alguns perderam tudo, alguns não conseguem entrar dentro de casa, alguns estão precisando de resolver a questão do documento. Você tem que ter o setor fazendo, já além de fazer a prevenção para diminuir o efeito da chuva, você também ter essa estrutura, né, de apoio à mão. Não é na base do desespero pedir coisa para empresário, fazer campanha na internet, não. Para fazer isso não é prevenção, isso não é serviço de prefeitura. Quem tem que fazer campanha de pedido de doação de itens para atendimento a desabrigados na internet são as entidades, são as associações. A prefeitura tem que ter um setor já para isso, um dinheiro reservado para isso, né? E tem que ter pessoas fazendo vistoria nos pés de morro, nas beiras de rio, debaixo das pontes, para ver o que vai acontecer, né? Vendo as estradas que podem piorar a tal ponto que não vai ter condições de uma família sair ou de escoar uma mercadoria, como aconteceu agora, né, na questão de Santa Rosa. Você tem que ter, essas coisas são previsíveis. E o que é previsível precisa de prevenção. Então não se tem isso aqui. Mas é o que nós temos para o momento, né? Vanderlei, muito obrigado. Não tem muito o que fazer. Bom final de semana para nós, que seja de paz e que essa chuva diminua, né? Tá certo, vai diminuir sim. Está chegando aí, maio, até lá, certamente quem vai sobreviver bem a isso aí, vamos aí estar atentos. É necessário estar atento ao barulho de rachado, aos rachados que aparecem nas casas, aos barulhos estranhos que aparecem à noite. A porta que de repente não está fechando mais, do nada não está fechando e não tem nenhum rachado em volta. Mas ela trabalhou de forma que não aparece um rachado, mas a porta acusa. Então, chamar a Defesa Civil, e se a Defesa Civil não atender de pronto, nada que uma ligação para a imprensa, seja para as páginas de internet, para o diário, para as rádios, para o jornal, essa providência vai ser tomada certamente. Pessoal, muito obrigado a vocês pelo carinho, pela audiência. Foi uma semana muito difícil, aliás, a semana não terminou ainda, nem as dificuldades terminaram. Aqui na TV Diário, a qualquer momento, a gente pode voltar ao vivo, se for necessário, tomara que não seja, mas sabe que pode contar com a TV Diário. Se acompanha tudo na tarjinha da TV Diário e nos noticiários, nos boletins que o Marcelo, o Bandeira, o Gilberto trazem aí, o Alex trazem aí. Toda hora tem um boletim ali trazendo a informação que a gente está precisando. Então, só você acompanhar pela TV Diário tudo que está acontecendo. Um bom final de semana para vocês. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente está de volta. Tchau.